Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Este é o conhecido crime de estupro, cuja pena vai de 6 a 10 anos de reclusão. Além do estupro, muitas outras são as formas de violência sexual. Entre suas características, por exemplo, está o fato de serem praticados, em regra, na clandestinidade. As escondidas, a socapa, a sorrelfa, sem testemunhas presenciais e muitas vezes no interior da própria família. Em 2009, uma reforma do Código Penal revogou a expressão crimes contra os costumes, criou novos tipos penais e elevou as sanções. Quais os efeitos dessas mudanças legislativas? O aumento das estatísticas revela que as pessoas estão denunciando mais ou então que tais práticas são cada vez mais recorrentes? Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir desse instante você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento, com uma referência literária em mãos. Eles vão nos ajudar a entender questões e assuntos que atravessam o direito e a sociedade contemporânea. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema violência sexual. E para isso recebemos no estúdio Mário Fly, filósofo e psicanalista, Henriette Caram, professora de letras da Universidade de Caxias do Sul, e Drayton Gonzaga de Souza, professor de filosofia e também na pós-graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Começo com quem? Pode ser com o Mário? Pode ser comigo. Bem, eu trouxe o livro de Nicole Malinconi, é uma italiana radicada na Bélgica, esposa de meu amigo psicanalista Jean-Pierre Lebrun, né? E ela traz um relato e o livro se chama Você se chama Michel Martin. Quem é Michel Martin? Michel Martin é a mulher de Marc Dutroux, que ele foi preso por sequestrar, violar, matar, enterrar viva várias meninas, né? E com a conivência dela, ela sabia disso. Só que quando ele foi preso a primeira vez, era só pela acusação de uma violação. Então ele foi preso, inquirido, e soltaram ele. Nesse meio tempo, ela, inocente, né, não tinha nada contra ela ficou em casa, ela tinha um bebê de 8 meses e mais outra criança, e ela desceu só uma vez no porão para alimentar 2 meninas de 8 anos que estavam lá presas. Uau. E depois disto, ela não desceu mais. Quando ele saiu da prisão, voltou para casa, porque ele foi solto por um tempo ali, né? Porque a coisa estava em andamento, e ele foi ao porão e elas ainda estavam vivas. Mas ele tentou alimentá-las e não resistiram. E as enterrou no pátio. Né? Então, toda a questão... Então, ela foi, presa por isso e foi julgada. O julgamento foi em 96, o julgamento saiu em 2004. Ela recebeu 30 anos por conivência, por conivência e por não ter prestado... Não prestou auxílio. Esse auxílio às 2 meninas. E ela pede que ela gostaria de escrever a sua história. Né? É então que a escritora, a Nicole Malinconi, começa a conversar com ela. Vai à prisão de 2006 a 2007, ela visita regularmente, com todas as complicações que ia fazer essa visita, quando pode, quando não pode. E aí conta toda E daí ela começa a contar, mas ela não aceita, a escritora, aquilo que a Michel Martin queria que ela fizesse, ou seja, a sua defesa. Então ela escreve um relato do impacto
que essas conversas produziram nela. E ela vai relatando, mas contando o impacto. Isso é muito interessante. Sim, isso a Nicole, a Nicole vai... E isso é a obra, né? Essa é a obra que ela publica. Né? Meu texto, eu trouxe o romance Desonra, do Coetzee, né? E trouxe por duas situações que estão presentes no texto. Sei que o Laurence Flores Pereira trouxe esse texto recentemente para trabalhar a temática da censura, mas o que me interessa nesse momento são as duas situações de violência sexual que estão presentes no texto. A primeira delas é quando o protagonista, o professor Lurie, né, assedia, se envolve e constrange uma aluna a praticar relações sexuais com ele. Aquilo que ele imaginava ser um mero jogo de sedução termina se constituindo numa situação de violência sexual. Ele termina sendo punido, não pela violência em si, né, mas porque ele não se desculpou publicamente dentro de um contexto da África pós-apartheid, e termina sendo desligado da universidade. Essa é a primeira situação de violência sexual, mais branda, digamos assim. A segunda é quando a filha dele é brutalmente violentada e estuprada por 3 homens, né? E isso termina numa gravidez. 3 homens negros, negros, né, no caso. Tirando essa questão da etnia desses sujeitos e tirando a discussão toda que esse livro suscita a respeito do compromisso público, né, e de verbalizar o pedido de desculpa, o que me interessaria trazer para o tema de hoje relacionado à violência sexual é justamente a questão do poder. A questão da prática, de uma prática que vai ser contaminada pela concretização do desejo de posse do corpo do outro, independente de quem é esse outro. Ou seja, esse apagamento, esse outro vai ser sempre frágil, vulnerável, né? Então, como é que se dá essa situação com relação ao poder sobre o corpo do outro? Tomar os corpos, tomar não só as coisas, mas também... E, nesse sentido, transformar o corpo em coisa, né? Tá certo, tá certo. Então, Drayton. Eu trouxe um livro que foi publicado em 1982, que se chama A Cor Púrpura. Tira a mão da frente ali só para aparecer bem A Cor Púrpura. A Cor Púrpura, que é muito conhecido pelo filme do Spielberg, o mesmo título, A Cor Púrpura. E trata-se da história de Sally. Sally era uma menina negra que já antes da adolescência foi violentada pelo pai, na verdade padrasto, depois revela ser o padrasto. Teve 2 filhos, uma filha e um filho com o padrasto, e ela não teve a oportunidade de criá-los. Quando nascem, são tirados dela, são entregues para missionários na África. E depois, então, de vários atos de violência do padrasto em relação a ela é dada em casamento para Albert, ou Mr., como aparece sempre no texto e no filme. E essa estrutura de violência sobre a Sally se prolonga. A violência sexual física e a violência sexual psicológica, vamos dizer assim, um aspecto sexual. E ele diz, por exemplo, várias vezes para ela que ela tem vários efeitos. Ela é negra, é mulher, é pobre e é feia. E ele chega a dizer, tu és nada. Tu és nada. E depois de um certo tempo, então esse Albert, a viúva, traz para o casamento 3 crianças, não as mais comportadas desse mundo, que tem no pai o espelho de como se deve tratar a madrasta. Então, a violência sobre ela praticada pelo padrasto, pelo esposo e pelos enteados. E depois, acontece algo bastante interessante, o Albert tem uma amante e ela vai viver na mesma casa com a Sally, com o Albert. E no primeiro momento ela trata a Sally como uma serviçal, mas depois ficam amigas. E aí o jogo se inverte.
porque é uma espécie de recuperação da dignidade da Célie. Eu considero esse texto um manifesto antropológico. E a válvula de escape da Célie, nesse meio a toda essa pressão, podemos dizer assim, são cartas que ela escreve, e muitas delas endereçadas a Deus. Então, um elemento religioso também, para fugir desse inferno, vamos dizer, em que vive, ela se dirige de modo epistolar a Deus. Interessante que aí as cartas da Célie acaba sendo um modo também, nós discutimos isso no outro programa, a questão de como contar as coisas, como a literatura pode ajudar. Então, as próprias cartas eram um modo dela elaborar todo um elemento catártico, vamos dizer assim. E como, de certo modo, embora o desejo dela fosse que fosse feita uma defesa, mas também o modo da Michele de espiar, contar, e contar já é uma expiação já também, é uma expiação. Nesse sentido, né? E as relações de poder que se estabelecem nessa questão de deter os corpos, né? De deter, tem uma passagem que o Contardo conta tá bom, Contardo Calegares conta há muitos anos, que ele falava por que no Brasil era um dos países mais violentos do mundo. Eu achei muito interessante isso, eu repeti isso em alguns textos, e ele disse que aqui ele fez isso a partir da questão dos elevadores sociais e de serviço. Então ele mostra que aqui, quando o assaltante brasileiro, quando ele vai fazer o assalto, ele não se contenta em tirar as coisas, o dinheiro, ele dá um tiro e mata um número de latrocínios porque ele não está contente simplesmente em tirar as coisas, ele também quer tirar a alma nesse sentido. Por quê? Porque a alma lhe é tirada cotidianamente. Quando o menino está vendendo bala e bate na janela, ele está vendendo sua alma, ele não tem mais. Quando um trabalhador está a 45 graus no sol, ali já foi lhe tirada a alma. Então, parece que é uma coisa atávica de momento, por isso que o assaltante brasileiro é o mais violento do mundo, diz Calegares. Então, tem um pouco a ver com isso, né? E interessante que, no meu caso aqui, essa introjeção que isso está mostrando, né? A Célie, recomenda a um enteado que está com um problema com a esposa que bata na esposa. Uau! Que dê uma surra nela e aí as coisas se acalmam, né? Então, ela introjetou, vamos dizer assim, esse modelo. Bem rápido, nós estamos esse aspecto do corpo tem um outro elemento que são os 400 anos ou tanto de escravidão, o maior país escravagista do Ocidente moderno. Então, porque a escravidão é exatamente atinge o corpo, né? Tomar o corpo junto. Toma o corpo, né? E como isso volta na E essa questão dos estupros tem um caldo disso, né? No final, esse número. Eu fui promotor de justiça há 28 anos, quer dizer, menos 10, 12 que eu fui procurador de segundo grau. O que eu vi nas pequenas cidades dos estupros dentro da família é uma coisa de arrepiar o cabelo. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo e na volta a gente continua a discussão sobre esta chaga, que é a violência sexual. No próximo bloco vamos debater acerca da hediondez que caracteriza os crimes sexuais. Nós já voltamos um instante só.